Oi, pessoal. Nossa aula de geografia, vamos trabalhar da página 90 à página 96. Por favor, abra um livro de geografia para acompanhar a leitura do texto e as explicações. Vamos iniciar aí com a leitura desse texto, é um texto complementar. Nós vamos ler o texto e responder as questões A e B, tá? Retomando aí uns assuntos que já foram vistos. Explique o que você entendeu sobre as relações entre clima e vegetação. Essa questão 1, ele pede para que você explique e copie no caderno, tá? Que foi assunto da nossa aula passada, tá bom, gente? 2. Leia o texto e responda as questões. Então, vamos ler o texto e responder as questões A e B. No deserto do Saara, África, as chuvas são muito raras e as tempestades podem chegar a 50 graus Celsius durante o dia e cair para abaixo de zero durante a noite. Perceba que no deserto do Saara, durante o dia, pode ser um calor imenso, porque 50 graus, gente, é muito quente. E durante a noite pode fazer muito, muito frio, né? É um clima bem diferente, né? Para um dia só. Porque, por isso, as roupas de quem vive no deserto do Saara, como os tuaregues, são adaptadas para suportar essas condições. Feitas de lã de camelo. Suas túnicas longas e largas protegem a pele do sol e permitem a passagem do vento. A lã impede a entrada e a saída do calor, ajudando a manter a temperatura interna do corpo. Tuareg no deserto do Saara, Argélia, no continente africano, em 2016. O turbante dos tuaregues protege a cabeça do sol e o rosto das rajadas de vento do deserto. É uma vida difícil, viu, gente? Olha só como é que eles andam, né? É uma vida muito difícil, né? Durante o calor, tem que usar essa roupa para proteger do próprio calor. E à noite, ela também protege do frio. Letra A. Quais são as características do clima do deserto do Saara descritas no texto? Aí aqui vocês vão falar sobre quantos graus fazem durante o dia e quantos graus fazem durante a noite. Letra B. De acordo com as informações acima, como os tuaregues vestem para conseguir viver no deserto? Aí vocês já vão falar sobre a vestimenta. No texto que nós acabamos de ler, tem resposta para a letra A e letra B. Agora nós vamos avançar para a página 91, que é início de um novo assunto, né? Nós vamos iniciar aí a unidade 6. Vamos falar sobre natureza, sociedade, hidrografia e relevo, tá? Aqui, ó, vamos observar essas duas imagens, né? E vamos responder essas questões aqui, tá bom? Passando aqui primeiro para a página 92. Número 1. De que maneira a água do rio da fotografia 1 está sendo aproveitada pela sociedade? De quais outras maneiras ela pode ser aproveitada? Então, vamos para a fotografia 1. Percebam que aqui na fotografia 1, que é essa aqui de cima, você tem um rio aqui. E aqui a gente consegue notar que temos uma plantação. De que maneira vocês acreditam que essa água está sendo aproveitada nesse rio? Provavelmente aí eles estão aproveitando essa água para fazer irrigação, né? 2. O que você observa na fotografia 2? A fotografia 2 é essa de baixo. Nós temos aí uma ponte gigantesca, né? É uma ponte imensa, alta, né? Na verdade não é uma, são duas pontes que se cruzam, né? E você vê que aqui embaixo também passa um rio, né? Questão 3. Em sua opinião, por que a rodovia dos imigrantes foi construída utilizando-se viadutos, pontes e túneis? Está aqui a rodovia dos imigrantes. Por que você acha que eles fizeram essa rodovia assim? Né? Eles precisavam, gente, passar por um terreno acidentado, um terreno que tinha montanha, um terreno que tinha rio, né? Inclusive aqui embaixo você vê uma ponte menor, né? Lá embaixo. E eles fizeram essa ponte maior.
né? Por que vocês acham que eles construíram dessa forma e fizeram uma ponte bem elevada? Né? Aí eles procuraram, apesar disso ser urbanização, né, as construções, mas nesse caso aí, essa construção foi feita tentando respeitar a natureza. Né? Fizeram uma ponte altíssima, né, onde procura respeitar aí a altura também da vegetação. Né? Fizeram uma ponte mais alta, os carros passam bem distante do rio, né? Então o rio continua o seu curso normalmente. Né? Então aí foi uma forma de construção que eles procuraram agredir menos a natureza. E questão 4. As fotografias retratam maneiras diferentes da sociedade se relacionar com a natureza. Você concorda com essa afirmação? Explique. Se vocês observarem as duas imagens, você vai ver na imagem 2 uma construção que tentou respeitar a natureza ou agredir o mínimo possível, porque você veja que não houve desmatamento dessa floresta. Já na foto número 1, você tem aí um espaço gigantesco que foi desmatado para dar lugar à agricultura, né, às plantações. Então, originalmente, em toda essa área, aqui atrás e aqui, você tinha uma mata nativa, que foi desmatada, devastada, destruída, para dar lugar às plantações. Na página 94, vamos falar sobre a hidrografia. Hidrografia, a professora até se atrapalhou para falar agora, diz respeito aos rios, né? A parte da hidrografia. Vamos ler o texto? A água é um recurso natural indispensável para os seres vivos, ou seja, indispensável é que o ser vivo não vive sem água. Na natureza, encontramos a água em 3 estados. Vamos ver que isso é importante. O estado líquido, em rios, lagos, mares, oceanos e abaixo da superfície terrestre, que são as águas subterrâneas. Encontramos a água em estado gasoso, no ar que respiramos, na forma de vapor de água. E encontramos a água no estado sólido, nas geleiras e nos icebergs, presentes nos locais mais frios do planeta. Aí aqui ele explica também o que é geleira e o que é iceberg. Geleira é uma grande massa de gelo encontrada nos picos das altas montanhas e nas regiões mais frias do planeta. Iceberg é grande massa de gelo que se desprende de uma geleira e flutua nos mares. Continuando, a superfície terrestre é constituída de aproximadamente 70% de água e 30% de terras emersas, continentes e ilha. Então, 70% do planeta é água. Só que desses 70%, a grande maior parte a água é salgada, imprópria para beber. Apesar de haver água em grande quantidade no planeta, a maior parte dela, desses 70%, que é a água, né, de toda a água do planeta, 97% é salgada. Gente, só 3% é água não salgada. Ou seja, a água que a gente pode consumir. Fora que desses 3% ainda tem aquela água de rios que são poluídas, que a gente também não pode consumir. Então perceba que no planeta tem muita água, mas tem muita água salgada. Apenas uma pequena parte da água doce está disponível nos rios, lagos e sob a superfície para ser utilizado pelos seres humanos. No Brasil, a maior parte da água doce que utilizamos vem dos rios. Observe na fotografia abaixo um importante rio do estado de Santa Catarina. Aí vocês estão vendo, no livro de vocês dá para ver com mais nitidez, né? Rio Itajaí-Açu, no município de Itajaí, Santa Catarina. Assim como em muitos municípios brasileiros, o rio deu nome ao povoado, que depois se transformou no município de Itajaí. Gente, perceba que está completamente urbanizado, né, em torno do rio. Isso porque quando as pessoas começaram a se instalar nesse local, elas ficaram perto do rio. Por quê? Porque era uma fonte de água. Ali elas tiravam a água para beber, para alimentar os animais, para fazer o cultivo. E assim essa área, aos poucos, foi ficando urbanizada.
muita gente morando. E essa mesma urbanização pode provocar também a poluição dos rios, né? Então, aquele rio que serve para a população, a própria população também suja os rios e aquela água já fica imprópria para o uso. Tá? Eu não estou dizendo que esse rio aí é impróprio, não. A professora só está lembrando que a própria população precisa cuidar dos rios que tem, senão fica sem água. Questão de número 1. Por quê? Assim como o rio Itajaí, muitos municípios se formaram à margem de rios. Converse com os colegas, professor. Foi o que eu acabei de explicar. Quem não entendeu, volta o vídeo um pouquinho para escutar por que as pessoas começaram a morar próximo a rios, tá? Nos rios você tinha água para o plantio, né, para a própria sobrevivência, para beber, para os animais beberem, e também pelos rios se chegavam as mercadorias, tá? Porque o rio, ele é uma via de transporte fluvial, que a gente chama, onde vão os barcos, né? Onde se pesca, né? No rio você também consegue o alimento da pescaria. Página 95. As águas dos oceanos, mares, rios e lagos. A água dos rios e lagos é utilizada para abastecer moradores, comércios e indústrias, para as atividades agrícolas, para pescar e gerar energia elétrica. Das águas dos mares e oceanos se obtém alimento, como algas e peixes, e se extrai o sal que usamos na cozinha. Oceanos, mares, rios e lagos também podem ser utilizados para o lazer e a prática de esportes, ou como via de transporte e de pessoas e mercadorias. Observe em cada fotografia abaixo como a água é utilizada. Na primeira fotografia, olha que beleza, nós vemos crianças indígenas da aldeia de Camaiurá que brincam enquanto os adultos pescam em lagoa do Parque Indígena do Xingu. Então você vê aqui, ó, os índios adultos com a rede de pesca e as crianças pulando no rio brincando. Os indígenas brincam muito com a água, tá? Na próxima foto, nós temos extração de sal no município de Galinhos, Rio Grande do Norte. Olha, aqui é no nosso estado. Então, aqui essa água que a gente viu dos indígenas é uma água doce e aqui a gente já tem a água salgada. Se não fosse a água do mar, a gente não teria o sal na nossa cozinha, né? E essa montanha branca que vocês estão vendo, né, esse morro branco, tudo isso é sal, viu, gente? É desse sal que chega o sal na nossa cozinha. Próximo, aí você tem uma pesca realizada por caiçaras no litoral do município de Paraty, Rio de Janeiro. Tá vendo? Olha, a água sendo utilizada também para alimentação, sobrevivência, né, da pescaria. E aqui nós temos a embarcação no Rio Negro, no município de Manaus. Então, aí você tem a água sendo utilizada como via de transporte, tá? A qualidade da água dos lagos, rios e mares e oceanos tem sido afetada pela poluição gerada por atividades humanas, como o lançamento de esgoto, inclusive da indústria, do lixo e de produtos químicos utilizados na agricultura. Essa prática e desastres como derramamento de petróleo tornam a água imprópria para o desenvolvimento da vida de plantas e animais e para o consumo humano, caso dos rios e lagos. Página 96. Chegamos rápido à página 96. Aqui você tem na página 96 um texto falando sobre o crio e aí nós temos 3 questões para responder. O crio e a pesca predatória. Não é só poluição que ameaça a vida nas águas. Leia o texto a seguir e descubra o que está acontecendo com o crio. O crio é um camarãozinho, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o texto. O crio é um camarãozinho que mede menos de 4 centímetros. Gente, o crio é bem pequenininho. Pequeno, mas muito importante. Ele é a base da cadeia alimentar antártica. Todos os animais se alimentam dele, pinguins, focas e até baleias. Então, esses animais que vivem na Antártica dependem do crio para se alimentar. Se todos os crios morrerem, todos os animais que se alimentam deles morrerão também. Isso dá uma ideia de como a natureza é frágil. Para que tudo continue como é hoje, a Antártica precisa preservar este pequeno animal que cabe na palma da mão.
Mas é claro que tem sempre alguém que pensa que pode fazer o que quiser com a natureza. Existem países que veem o crio como uma incrível fonte de dinheiro. Eles pescam muitos deles para fazer ração para pequenos peixes e alguns animais domésticos. Um dia podem acabar com o crio, e se isso acontecer, toda a vida na Antártica irá acabar também. Que triste, né, gente? Questão de número 1. O texto cita um risco ao crio. Que risco é esse? O que ele o que risco é esse e por que ele ocorre? Desculpa, tá, gente? A leitura aqui é atrapalhada da professora. Aí vocês vão ao texto e procura um risco que o crio está correndo. Aí você responde que risco é esse e por que há esse risco. Que risco ele corre? Por que ele ocorre? Quem está causando esse risco ao desaparecimento do crio? Questão 2. De acordo com o texto, por que o crio é importante para a vida na Antártida? O que aconteceria se ele deixasse de existir? Então, no próprio texto também tem a resposta. Percebam que aqui na questão 2, ele cita o nome Antártida e aqui no texto Antártica. Só uma observação. Questão 3. Segundo as autoras do texto, tem sempre alguém que pensa que pode fazer o que quiser da natureza. Em sua opinião, esse tipo de atitude continua existindo? Se esse tipo de atitude continuar existindo, o que pode acontecer com os recursos naturais? Se as pessoas continuarem pensando que podem fazer da natureza o que elas bem quiserem, bem entenderem, que pode destruir, que pode poluir, que pode devastar, o que acontecerá com os nossos recursos naturais, né? Os recursos naturais são justamente a água, o alimento que a gente tira da natureza, né? Até os animais que nós nos alimentamos. O que pode acontecer com eles, né? A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.